A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não sabe pra que o Voldemort precisa de um elfo doméstico, não escute o podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 10º capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte, a História de Monstro. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas até hoje. Então, se você não sabe ainda quem é o RAB, vai lá se atualizar, lê tudo e depois volta aqui pra escutar a gente. Eu sou a Luísa Zanferdini e tô aqui segurando uma vela de 7 dias pra esse casal de amigas minhas que tá aqui hoje, que é a Carol Lima, que acabou de descobrir que tinha um gato quando era bebê. E é, amiga? Eu tô indignada, que eu não tenho uma foto desse gato. Cadê meu gato, gente? Onde foi parar meu gato? Será que ele ainda está entre nós? Eu acho que ele ainda tá entre nós, hein? E também com a Larissa Andrioli, a inimiga número 1 do Regulo Black, amiga. Pode ir. Eu sou mesmo, gente. Vocês vão perceber ao longo do episódio, né? Eu não vou me estender agora, mas sim, hater número 1. Sem sutileza nenhuma. Nenhuma. A sua inimizade com o Regulo é pra equilibrar o seu amor pelo Snape, assim, com os Sonserinos, né? E é extremamente ligado, assim, né? Profundamente ligado a essas duas coisas. Meu Deus do céu. Mas eu vou elaborar ao longo do episódio. E hoje vamos falar sobre velas, elfos domésticos e o RAB. Doméstico? Que racista. Que racista. Ai, eu não me canso. Também não. Acho que eu vou tatuar isso. Eu acho que esse é provavelmente o melhor conteúdo já produzido sobre Harry Potter. Eu vou ter que concordar toda a história. Eu também acho. Se não for o melhor, com certeza tá, tipo assim, no top 3. Sim. Não, é o melhor. Não tem pra onde. Eu acho que é maravilhoso. Canonizado. Elfo doméstico. Que racista. Que racista. Eu amo que ela não dava lacrada. Doméstico? Carol, você pode contar um pouquinho pra gente onde os ouvintes podem mandar sinal de fumaça, esse tipo de coisa? Em todas as redes sociais, vocês vão nos encontrar como a Casa Elefante, porque somos consistentes desse jeito. A gente tem o Grupo Elefante no Telegram, onde o pessoal fica conversando diariamente sobre tudo e qualquer coisa. E tem o servidor no Discord, onde o pessoal conversa por voz e joga RPG de vez em quando. Mas tem as pessoas, né, que se prendem aos meios de comunicação antigos e pode mandar também um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br e o link para isso aí vocês encontram lá no post. E, gente, para vocês que são nossos apoiadores, a gente queria lembrar que o PicPay descontinuou sua plataforma de assinaturas no dia 15 de janeiro. Se você apoiava a gente lá e quer continuar contribuindo, por favor, queira, agora você pode nos encontrar no Apoia-se. Então, para você apoiar a gente por lá, você vai entrar em apoia.se/animagos. E aí lá tem os mesmos planos que a gente tinha no PicPay também. Mas, caso você more no exterior e não consiga nos apoiar nessa plataforma brasileira, ou você só queira pagar de gringo, né? Também tem essa opção. Você pode nos procurar lá no Patreon ou usar o endereço patreon.com/animagos. No problem. No problem. Saudade. Sempre viúvas de Junior Coisa. No problem. E os links para essas questões de apoio também estão aqui na descrição do episódio. Então agora vamos para nossa amada e odiada parte do duelo de resumo. Amada por quem, né? Amada por quem? Sempre tem uns gatos pingados, né? Eu amo que eu tô falando isso aqui, mas eu fui uma das pessoas que pediu para não tirar. Eu também. Eu também fui. Nós três. Eu acho que eu fui. Não, é porque assim, é um sacrifício que a gente faz pelos ouvintes. Porque aparentemente eles gostam, né? Então. E é divertido, vai. Ver os outros sofrerem. E tortura é entretenimento, né? A gente sabe disso. Sempre então. Foi. Bom, então, pra quem não sabe, se você não sabe ainda, estranho, porque, né, já estamos aqui há 7 livros. Mas o duelo de resumos é quando os participantes tentam resumir em 30 segundos, o famoso se vira nos 30, o capítulo da semana. E a vencedora ganha o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio.
Então, vamos jogar aqui um dado pra decidir quem vai escolher quem começa. Quem que é par, quem que é ímpar. Pode escolher, Lari. Pode ser par. E deu 1! Então, Carol, você deu sorte. Eu dei azar, né? Mas aquela. Eu vou querer começar. Corajosa. Será que é coragem ou será que é burrice? Aquela. Essa é a grande questão. Então, Carol Lima, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A História de Monstro em 3, 2, 1, já! Harry acorda, Rony e Hermione estão no maior love dormindo de mãos dadas. Ele vai explorar o resto da casa e entra pros quartos. O primeiro que ele vai é o do Sirius, que ele tá todo empoeirado, ele encontra a carta da mãe dele, que tá pela metade, encontra a foto dele pequeno. Depois ele sai, passa pelo... não, o pessoal acha ele, Rony e Hermione acha ele. Eles passam pelo quarto do Regulo e reconhecem o RAB. Ficam vendo lá as memorabilias nazistas dele. E... pensam em falar com o monstro. E Lari, você tá pronta? Não, amiga, nunca. É sobre isso. Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A História de Monstro em 3, 2, 1, já! O Harry, Ron e a Hermione estão na casa do Sirius, eles foram pra lá. E aí o Harry acorda e resolve explorar a casa. Aí ele vai no quarto do Sirius e fica vendo como que o Sirius marcava a diferença dele da família e tal. Aí ele encontra metade de uma carta da mãe dele. Fica emocionado, encontra também uma foto rasgada, fica também emocionado. E aí ele vai e passa pelo quarto do Regulus, e aí reconhece o RAB lá, e aí eles entram pra tentar achar o medalhão, não acham, mas eles lembram que Meu merda. Deus! Eu amo que Gente, no meu resumo eu esqueci apenas do medalhão. Obrigada por me lembrar disso, porque eu não lembrava. O que poucos falam é que é muito difícil prestar atenção nos dois de uma forma que você consiga julgar justamente. É difícil. É a maior dificuldade de quem é roxo é essa. Exato, eu tô tipo, pra mim os dois resumos foram iguais. Mas a gente parou meio que no mesmo lugar, assim. Então, A gente exato. realmente... Os dois foram bons, mas agora que a Carol pontuou isso, que ela não falou do medalhão, que é uma parte muito importante desse capítulo, né? Eu acho que a vitória vai pra Lari, por conta disso, Carol. Chupa, Grifinória! Fazer o quê, né, se eu sou honesta? Não, é isso, né? Calado vence, pô. Se tivesse ficado quietinho, a Luísa não tinha. Luísa tava escolhendo até agora, na real. É verdade. O trio resolve acampar na sala porque estão todos com medo demais para dormirem separados. O Harry ainda está se remoendo pelos segredos de Dumbledore, mas, para variar, ninguém dá muita bola para ele. A casa está toda revirada, mas ainda sobraram pistas que acabam ajudando muito o trio. Eles desvendam quem era o misterioso RAB e, com a ajuda forçada de Monstro, descobrem onde foi parar o medalhão original. Então, Lari, por onde você gostaria de começar esse episódio? Eu vou começar pelo quarto revirado do Sirius. Que lugar agradável pra gente começar o episódio. Uma delícia. Por que eu quero começar por essa parte, assim? Eu acho que tem umas coisas legais. Assim, na verdade, especificamente sobre a carta, né? Sim. Eu acho que é muito bonito, assim, tipo, ver a forma como o Harry reage, né? A carta da mãe dele, porque é a primeira vez que ele tem contato com algo dela, né? A única vez que ele viu ela foi na memória da penseira, e é uma visão muito, muito positiva para ele, né? Porque ele vê ela se posicionar ali contra o Tiago, assim, e aí é uma visão confusa, né? Porque ele fica, nossa, mas ela odiava meu pai e tal, mas ao mesmo tempo é positiva porque ele fica, pô, ela tava fazendo o certo ali, né? Tipo, ela tava... meu pai que era um babaca e minha mãe tava do lado certo, assim, tipo, defendendo e tal. E eu acho muito curioso porque, assim, o Harry, ele passa a vida inteira, a adolescência inteira, ouvindo das pessoas sobre o pai dele, né? Então ele ouve do Sirius, ele ouve do Lupin, ele ouve o lado negativo também, né, do Snape, ele ouve o lado positivo do Dumbledore.
Então, assim, ele recebe muita informação sobre o pai dele, mas ele nunca recebe nada sobre a mãe dele. Sim. Todo mundo fala muito vagamente sobre ela, assim, né? Então, eu acho muito bonito que tem uma parte no capítulo, né, quando ele lê a carta, que fala, assim, que aquilo ali era uma prova de que ela realmente existiu. E que a mão dela, quente, passou por aquele papel escrevendo aquela carta, né? Isso é muito pesado, né? Muito. E, assim, eu acho muito bonito como que ele recebe isso, assim, né? Como que isso toca ele. E, ao mesmo tempo, é muito triste, porque é isso, assim, ele nunca recebeu nada sobre a mãe dele, ninguém nunca parou pra falar sobre ela, né, com ele. O que, inclusive, levanta algumas questões, assim, né? Acho que eu lembro de ter comentado isso em algum episódio, assim, que existe um headcanon, né, de que o Lupin era muito amigo dela e tal. Mas por causa da cena do filme, né? No terceiro filme ele fala sobre isso. Mas isso não acontece no livro. Então, na verdade, a gente pode pensar que, na verdade, ele odiava ela. Achava ela chatíssima e tal. Ou ela não gostava dele. Porque é isso, a gente não tem nenhuma informação sobre ela, sobre quem eram os amigos dela e tal. Então, tudo que a gente vai ver sobre ela é no final desse livro, pelos olhos do Snape, né? Sim. E que aí ele vai receber uma caralhada de informação ali sobre ela, mas que a gente tem que ver também que são memórias de uma pessoa que olhava para ela com bons olhos também, né? Então, de certo, e assim, a gente sabe que a imagem da Lily, ela é criada pela Rowling de uma forma muito positiva, né? Essa coisa meio sagrada da mãe, etc. E o Harry é roubado até dos defeitos dela, né? Que ela tinha, com certeza, assim. Enfim, aí eu acho muito bonita essa parte da carta, mas eu escolhi começar por esse tópico porque quando a gente estava fazendo a pauta, o filho, vou expor, ele comentou que o fato do Snape ter pegado a carta, né, porque a gente sabe que ele pegou a segunda folha da carta e o pedaço da foto, ele comentou que isso pra ele enfatiza o anti-heroísmo do Snape, que faz as coisas que ele faz pela consciência pesada e pelo que sente pela Lily, não pelo Harry. Porque ele acabou deixando o Harry sem uma possível recordação da mãe. E aí, embora eu concorde em parte que realmente o Harry acaba sofrendo muito com isso, né? Ele poderia ali ter uma imagem da mãe, né? Uma foto da mãe, algo, né, mais palpável e tal. Eu acho que é pedir muito do Snape isso. E não porque ele seja necessariamente uma pessoa ruim ou coisa do tipo, mas porque a gente tem que pensar que ele tá aqui na beira do precipício, né? Ele tá enfiado até a cabeça nessa coisa do Voldemort, sendo espião e tendo matado Dumbledore e sendo odiado por todo mundo. E ele precisa, talvez muito mais do que o Harry nesse momento, porque o Harry tem pessoas ao redor dele apoiando ele, o Snape tá sozinho. Ele precisa de alguma coisa que segure ele. E se é a Lily a relação dele com a Lily que fez com que ele fizesse esse movimento de troca de lado, né, de se aliar ao Dumbledore e à Ordem, é muito justo que ele tenha isso. E eu entendo que ao mesmo tempo que é justo que eu acho justo ter com ele, eu também acho injusto com o Harry. Mas se a gente colocar na balança, nesse momento, eu acredito que ele precisa muito mais disso pra aguentar a missão dele até o final do que o Harry. Faz muito sentido. Faz bastante sentido. É meio complicado colocar isso na balança, eu acho, né? Porque o Snape, ele teve a oportunidade de conviver com a Lily e o Harry não teve, né? Só que ele tem justamente tudo isso que você disse. Ele tem as pessoas, ele tem apoio mesmo, coisa que o Snape não tem. E ele tem outras recordações dos pais. Tipo, não a carta, eu digo, mas foto mesmo ele tem. E é isso que tu falou, sabe? Tipo, o Snape não tem nada. Então eu acho 100% compreensível, mas eu acho complicado porque ele teve a oportunidade de viver, ter contato com conhecer. E o Harry não teve. Eu acho que é uma situação assim que... Mas não dá pra pesar. Né? Não é que eu discorde completamente do que o filho falou, né? De que ele acabou privando o Harry de ter uma coisa. Eu acho que sim. Mas é isso, assim, tipo... O Harry tem fotos. Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Eu acho que nesse momento, assim, ele precisava muito, assim, sabe? Ele precisava muito de algo que ajudasse ele. E aí a gente vai ver na memória, né?
lá no capítulo da história dele, a gente vai ver a memória do momento em que ele pega a carta, né? Uhum. E é uma das 2 únicas vezes que a gente vê o Snape chorar. A primeira vez que a gente vê ele chorar é quando a Lily morre, e a segunda vez é quando ele tá pegando a carta. Que, pelo que a gente entende da timeline, é logo depois que ele mata o Dumbledore. Ele chora quando ele morre também, não? Não, isso é no filme. Ah, tá. Meu Deus. No livro, as memórias saem pelo buraco elas saem, tipo, pela boca, pelos olhos, mas não é choro. Elas realmente estão, tipo, vazando, assim. Não, é isso, assim. Ele, tipo, foi depois que ele matou o Dumbledore. Então, assim, ele tá num momento de desespero. Eu acho até injusto cobrar algum tipo de racionalidade dele nesse sentido, assim. Até porque ele nem tinha como saber que o Harry ia achar essa porra dessa carta, né? Ah, mas a casa dele, né? Eu acho que o Snape tava querendo ir no quarto dos Sirius há, tipo, muito tempo pra vasculhar alguma coisa que fosse da Lily, porque ele sabia que provavelmente teria alguma coisa dela lá, né? E agora surgiu uma teoria na minha cabeça, que é, realmente, a única pessoa que poderia dar informações, tipo, mais concretas sobre a vida da Lily, assim, quem ela era, como ela era e tal, seria o Snape. Eles conviveram, teoricamente, mais tempo, né? Porque até o tempo que ela ficou com o pai do Harry foi curto, se for ver. Tipo, eles ficaram juntos depois da escola. Em questão de tempo, né? De anos, ele assim. teve mais convivência. Assim. Exato. E aí, minha teoria é, será que era todo mundo insuportável? Sim. Porque, então... Provavelmente. Porque considerando que a gente tá falando de marotos, sim. Tipo, até a Lily era meio insuportável, e aí os únicos amigos que ela conseguiu ter na vida foram o Snape e depois o Thiago, que era tipo, sabe? Não entendi esse tom aí quando você falou. Acabamos de descobrir o defeito da Nossa Senhora. Da Nossa Senhora. Ela era chata. Eu acho, assim, que na verdade... porque o tom da carta é um tom afetuoso, né? Que ela tá usando com o Sirius. Sim. E é um tom afetuoso que ela fala do Rabicho, do Lupin e tal. Então, assim, eu acho que eles tinham, sim, uma boa convivência. Mas talvez não... Perdão, pode continuar. Não, mas talvez não fosse uma coisa tão próxima quanto a gente é levado a crer, né? Que a gente é levado a crer por nada, a gente é levado a crer por só uma dedução, assim, né? Because reasons. Mas pra mim agora pareceu que eles são muito aquela galera do terceirão pra vida. E eu não consegui. É a cara deles, a cara deles. Para viajar pra acampamento. Nossa. E além da fotinha que tinha na carta, né? Que era a fotinha do Harry voando na vassourinha, que eu acho muito fofa e extremamente triste. Gente, imagina a fofura. Eu queria muito ter visto essa foto no filme, tipo, Por favor, sério. matando o gato. Né? Sim. Nossa, a gente tá colocando todas as expectativas possíveis nessa série, né? Exato. Ela vai colocar tudo que a gente queria ter visto. Eles estão ferrados. Eles estão. É muita coragem, né? Fazer um bagulho desse com os fãs originais ainda aqui. Vivos. Exato, eu ia falar vivos, mas eu achei meio pesado. Ainda bem que só temos jeito normal nessa staff. Então, e aí, ela menciona não, né? O gato é mencionado na carta. E aí fica aquela questão. Era o bichento ou era uma grande viagem na maionese? Porque tem essa grande teoria na internet, né? Sim. Aham. Que as pessoas divulgam como se fosse um fato, assim. Eu amo. Eu já vi mais de uma vez o pessoal divulgando como se fosse um fato. De que o gato dos Potter é sim o bichento, com certeza. Porque só existe um gato, uma unidade de gato na Grã-Bretanha. Assim, eu acho que... Eu gosto muito da teoria de que o bichento é o gato deles. Porque faria sentido com essa relação dele com o Sirius. Né? Essa proximidade que ele tem com o Sirius. O fato dele saber imediatamente que o Rabicho... É um 7-1. Isso, então assim, eu acho que faz muito sentido, mas realmente a gente não tem nenhuma confirmação disso, assim, mas eu acho que seria legal, assim, né? Até porque eu prefiro isso do que a ideia de que o gato dos Potter ficou abandonado lá, sem comida. Não, ele virou feral, ele virou, como é que selvagem. Gato selvagem? Pior ainda, lugar de gato é em casa. Eu gostava dessa teoria até saírem as continuações dos Animais Fantásticos. Porque aí, de repente, só tem uma unidade de Fênix. Só tem uma unidade de espelho. Uma não, duas. Uma unidade de par.
de espelhos mágicos. Só tem uma unidade de bichento. Aí, tipo, cansa, sabe? Eu tô Só cansada tem uma disso. unidade de... Como é que chama a maldição da Nagini? De maledictos. De maledictos, né? Aí, assim, depois dessa saturação de coincidências, eu já não estou achando mais tão legal. Mas eu gostava muito dessa teoria. Acho que fazia sentido, sim. Mas aí, né, Animais Fantásticos acabou, choveu na minha parada. Eu sempre tive, assim... É engraçado, porque toda vez que eu começo a reler esse livro, eu fico na cabeça que o gato do Harry era preto. E aí, sempre que eu chego nessa parte, eu fico tipo, não é mencionado que cor era a porra desse gato. E aí eu lembro que, na verdade, eu inventei isso. Na minha cabeça, ele é preto, tipo, sei lá por quê. Então ele nunca foi o gatos pretos são bichento. fofos. Na minha cabeça, ele nunca foi o bichento, sabe? Sim. Outra coisa mencionada na carta também, importantíssima, é que a capa da invisibilidade já tava com o Dumbledore. O que desperta várias dúvidas, né? Por quê? Por que agora? E se ele tivesse com a capa lá, se o James tivesse com a capa na casa, sabe? Daria pra ter coberto o Harry com a capa? Não sabemos. Eu acho que chances grandíssimas dele tá fazendo merda na rua se ele tivesse com essa capa. Com certeza. Porque a própria também. Lilian fala, não, porque ele tá ficando nervoso, que ele não pode sair de casa porque tá sem a capa. Vai tomar no cu. Foi pro bar assistir jogo de quadribol. Uma coisa que eu acho interessante dessa fala é porque não é só o Harry que fica na dúvida, né? Porque ele sabe que o Dumbledore não precisa de capa pra ficar invisível, né? Isso foi falado pra gente em Pedra Filosofal. A própria Lilian também fica, tipo, por que ele pediu a capa? E aí a gente vai descobrir depois, né? Que ele tava investigando as relíquias e achou ali, esbarrou. Que coisa. Esbarrou numa relíquia da morte. Num timing que foi um pouco pobre, né? Vamos admitir. Eu pensei também agora, enquanto eu falava, e se ele estivesse tentando ver se existia alguma possibilidade da capa literalmente salvar, assim, a vida de algum deles, né? Tipo, não só como uma forma de se esconder, mas como relíquia da morte mesmo, sabe? Eu acho que a fixação dele era mais no sentido... Objetos das relíquias, mitológicos. né? Não, De, tipo, recolher as relíquias. tipo assim, de observar os níveis de poder desse objeto e não tanto no foco mais narrativo da Entendi. história. Eu acho que ele era mais um negócio prático, assim, de tipo, olha, isso é um objeto mágico muito poderoso, vou ver aqui o que tem nele. Até porque, assim, eu acho que a capa, ela poderia até ajudar em algum ponto, assim, né? Os Potters, mas eles não podiam viver embaixo da capa o tempo inteiro, né? Então era uma questão de tempo, assim, talvez adiasse um pouco, né? Uma questão de tempo e de deixar de ser burro, né? E não botar o rabicho pra guardar a sua vida. Que tristeza. Que tristeza. Por falar no rabicho. Nossa! Caralho. Conectadas. Por falar no rabicho, a Lilian menciona ele na carta. Diz que ele tá todo triste, deprimido. Era a consciência pesando, né? E eu acho que provavelmente essa foi a última vez que ele... Porque ela menciona que o rabicho passou pela casa, né? E muito provavelmente essa foi a última vez que ele viu os Potters, porque essa carta menciona o presente que o Sirius deu de aniversário pro Harry. Então, isso foi depois de 31 de julho, né? Então, vamos dizer que foi na primeira, talvez segunda semana de agosto. E eles já estavam escondidos, né? Tinha coisa de 1 mês e meio, né? Isso, até eles morrerem ali em outubro. Ou seja, com certeza ele já tinha falado, porque o Voldemort já tava se organizando, né, pra ir. Então, eu não sei se ele já tinha falado, porque eu tenho a ligeira impressão de que isso... Não sei, posso estar viajando. Mas eu tenho a ligeira impressão de que isso aí, esse acontecimento aí, ele é anterior ao Fidelius em si. Porque eu não me lembro exatamente, mas a gente já construiu essa timeline e eu acredito que o Fidelius é feito bem próximo ao ataque. Nossa, mas eu acho que fica muito... arriscado. Eu acho que fica uma exposição muito grande. Ela falar que tá em Godric's Hollow na carta, que qualquer pessoa podia interceptar, não sei. Acho que o Fidelius já tinha que estar rolando aí. Eu não lembro, eu tenho essa impressão de que o Fidelius foi muito próximo, assim. E ela fala, né, de não poder sair e tal. Eu acho que é justamente por causa do Fidelius. Que não pode sair da casa. Eles estavam de quarentena. Estavam de quarentena. Ai, que desgraça. O Tiago, com certeza. Com certeza. Furaria a quarentena. Nossa, eu não tenho dúvida.
Também Com não. certeza absoluta, pra fazer festinha com os marotos. Pra ir na academia. Certeza. Seria a capa de invisibilidade uma máscara gigante. Uma máscara como é que era? Aquelas máscaras furadas. De crochê, igual a da Lana Del Rey. Aham. Outras pessoas que também são mencionadas na carta, né? São a tia Petúnia, que deu um vaso horroroso. Ela ainda se dá Diva. o trabalho de dar presentes pra Lilian, achei fofo. A Melipulã, né? Ela vai fazer a subir do inferno de pedacinho em pedacinho. Mais uma peça na redenção de Petúnia Dursley. É um vaso feio. Um vaso feio. Parabéns. Ela dando presente pra mulher, ué. Será que ela deu um Ai. feio de propósito? Ou ela escolheu Claro. um que ela achou bonito? Às vezes ela tem mau gosto, né? Quer dizer, Exato. às A vezes gente não, sabe que ela tem. É. Exato. É. Será que ela deu um vaso com petúnias dentro? Enfim. Mas Ou com outra- lilies. Oh, Nossa. Outra pessoa que é mencionada é a fofa da Tildinha, que é a Bathilda Bagshot, né? Que é amiga íntima dos Dumbledore. E repassou todas as fofocas pra Lily, que a gente descobre aqui que ela é uma grande fofoqueira também. Ou seja, ela é perfeita. Nossa Senhora também gosta de colecionar fatos. E é engraçado, né? Que... parece... Dá muita impressão que Harry tá descobrindo essas tretas ao mesmo tempo que a Lily. E eu acho que isso aproxima muito ele, assim, dela. Aham. Também, é nesse verdade. momento. Que aí Sim, começam a, tipo, do nada, estão falando do passado do Dumbledore, que nunca foi mencionado até agora. É verdade, faz sentido. Mas beijo, Tildinha. Beijo, Incrível. Tildinha. Tem o próprio Dumbledore, né? Que é mencionado aí como o assunto da fofoca da Matilda. E também por ter pegado a capa do James, né? Do Thiago. E tem os McKinnon, né? Que são mencionados ali em relação ao Rabicho, porque ela fala que o Rabicho estava deprimido e ela acha que era por causa dos McKinnon. Que foram de arrasta. Foram de um arrasta bem violento, parece. E saindo um pouco dessa vibe de gente morta. Quer dizer, na verdade não, né? Porque ainda tá falando da mãe do Harry, que também está morta. Ai, gente, sei lá, tô com É, sono. vibe de gente morta. Realista, amiga. Eu só sei que, a hora que o Harry comenta que, tipo, ela fazia os Gs iguais aos dele, né? Tipo, a letra G. Porque assim, na fofo, verdade, isso é quem muito faz fofo. o G igual é ele, né? Ele faz É o G ele, igual ao da mãe. É, E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, que fofo. E triste. Eu choraria muito. Nossa, choraria feio. Porque, eu não sei vocês, mas, tipo assim, a minha letra é muito parecida com a da minha mãe. Quanto mais velha eu fico, mais fica parecida. Eu não sei se a de vocês também é assim. Não, a minha não poderia ser mais diferente. Nossa, eu senti a hora que eu li, sabe? Uhum. Bateu, né, amiga? Bateu forte. Sim. Mas a carta tá sem fim, né? E o fim da carta a gente só vai descobrir lá pro fim do livro, que é justamente ela tá perplexa que o Dumby era amigo do Gellert Grindelwald. E ela fala que acha que ele tá caducando. Eu amo. Amo. Sem falar que tem um belo com amor Lilian, né? Que eu tenho certeza que o Snape ficava, tipo, fantasiando ali que era pra ele. Coitado. Eu fiquei pensando se talvez esse trecho dessa carta não caiu na mão da Rita Skeeter em algum momento. Ah, eu pois acho é, que não. então. Isso é uma coisa que é curiosa, né? Assim, a gente não sabe o que acontece com essa carta e com a foto, né? Que o Snape pega. Se ele pegou e ficou com ela por um tempo e depois, sei lá, queimou pra não correr nenhum risco, coisa assim. Ok, ela, né, não existe mais. Mas se ele guardou em algum lugar, é muito possível que isso tenha ido pras mãos de alguém no futuro. Talvez do próprio Harry, que talvez tenha sido a pessoa que, tipo, sei lá, foi ver as posses do Snape depois que ele morreu. E Nas tal, mãos depois da do fim Delphi guerra. Diggory. Nas mãos da Delphi Diggory. Mas o que eu ia comentar é que a Carol falou desse negócio que com certeza o Snape ficava fantasiando com esse com amor. Mas a gente sabe que nas memórias do Snape, quando mostra essa cena, né, dele pegando a carta e a foto, a narração fala exatamente isso, assim, Snape pegou a foto de Lily e a página que continha o seu amor. Então ele realmente pegou, eu não sei se ele pegou pelo amor, né, mas eu acho que ele pegou mais pela assinatura, assim, sabe, pelo nome dela. Eu acho que foi o combo, amiga. Então, eu acho que tem um peso, assim, mas não acho que foi só pelo amor, assim, sabe? Uhum, sim, sim. Mas acho que tem essa coisa, tipo, de ter o Lily ali, né? Ele olhar pra aquilo e olhar pra foto. E aí tem o a mais ali, o plus do com amor. É um combo poderosíssimo, que é um com amor fulana. Porque provavelmente ela nunca escreveu isso pra ele, né? Com amor, Lilian. Ele devia assinar só Lilian nas cartas que ela enviava pra ele.
Será? Não Imagina. sei. Não, ela tem uma cara de emocionada, menina. Eu vejo ela. É, eu também. Antes do cisma deles. Eu amo que, tipo, tudo que a Lari fala sobre o Snape eu tomo como cânone, sabe? Eu fico, tipo, não, é isso mesmo, então. A pode crer. especialista que temos. Exato. Mas voltando no lugar em que o Harry encontra a carta, né? Porque a gente ficou um tempão falando da carta, que é um tópico importante. Mas ele encontra essa carta no quarto do Sirius, que está todo revirado, né? Quando ele chega, porque o Snape entrou lá e estava procurando algo. Sim. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Sirius, né? Que o Harry a narração fala, né, que o Harry nunca tinha entrado no quarto do Sirius enquanto eles estavam lá no Lar Grimmauld, e que ele acha muito curioso, assim, porque toda existe um esforço muito grande do Sirius pra subverter a decoração, né? Então, assim, a parede, ela era de um tom prateado, né? Em uma referência ali à Sonserina, mas ele tinha coberto toda a parede com pôsteres e fotos trouxas, né? Era tudo estático. E flâmulas isso é da uma Grifinória. marcação dele. E flâmulas da Grifinória, é verdade. Então, assim, isso é uma marcação dele, né? Eu não só sou grifinório, como eu valorizo o que vocês tanto odeiam, né? Sim. E a única evidência de uma coisa bruxa ali era a foto dos marotos, que era uma foto bruxa, né? Então ela se mexia e tal. Que os pais dele também deviam odiar, porque as pessoas que estavam ali eram um Zé Ninguém, um rabicho, um meio lobisomem e um traidor do sangue, né? Que o Thiago devia ser considerado um traidor do sangue. Sim. E um renegado da família. Eu fico muito curiosa como esse pessoal não faz as coisas, gente. Porque, tipo, o Harry, por exemplo, ele vai pra casa que o padrinho dele cresceu e ele não vai futricar todo e qualquer cômodo Né? que existe ali. Mano, se fosse eu. Mas não ia ficar pedra sobre pedra, né? Mas eu acho que é uma coisa muito de britânico, né? Eles são muito tight, eu fico passada com a falta de fofoca no sangue desse povo. Exato. Uhum. E aí ele só vai entrar depois de 3 anos. Né? E o homem morto já. É uma coisa de respeito, né? Tipo, não vou violar seu espaço enquanto você ainda tá aqui. E assim, é legal que a foto dos marotos tá grudada na parede com o super feitiço ultracolante, que é o mesmo que tá segurando o quadro da mãe do Sirius. Da velha controladora. Da velha controladora. Então eu acho que... A velha controladora original. Sim. Eu acho que é engraçado, assim, que ele tenha colado isso, sabe? Tipo, os pais devem ter tirado muita coisa das paredes pra ele chegar nesse ponto, sabe? Uhum. E é meio broxante que é dito que grande parte das fotos estáticas que tinham lá eram de mulheres de biquíni. E, Sirius, pra quê, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu acho muito simbólico que as duas coisas que estão coladas assim na parede, que não dá pra tirar, são justamente a velha controladora original, né? A maior preconceituosa de todos, e uma foto dos marotos. Que é aquela oposição, né? Os dois extremos, assim. Exato. Na casa. E outra coisa que também dá pra ver nessa foto são as expressões dos coitados, né? Da coitadolândia. Que são o Rabicho e o Lupin com cara de tenho amigos. Eba, é bem significativo. Sim. Dos coitados. Eu acho curioso, assim, né? A gente já falou isso em alguns episódios e tal. Acho que principalmente no episódio da memória do Snape, né? Da penseira. Sobre essa passividade do Lupin, né? Diante de situações que ele claramente considerava problemáticas ali, que ele não concordava. Mas ele fica muito passivo, né? E eu acho que essa foto aí, ela mostra mais um pouco sobre isso, assim, né? Que ele parece estar sempre muito maravilhado com o fato de ter sido acolhido, né? De ter amigos. Sim. Todas as vezes que ele é visto com os marotos, o Harry descreve isso, né? E aí isso explica muito, né? De por que ele tava nessa passividade, né? Por que ele ficava assim? Porque ele sentia que ele não era digno de estar na companhia daquelas pessoas e que ele tinha sido
como, tipo, um escolhido, assim, né? Então ele precisava manter aquilo a qualquer custo, porque aquilo ali era tão importante pra ele que superava qualquer moral, assim, né? Eu acho que isso acontece muito na vida real, assim, principalmente com criança, eu vejo. Com certeza. Tipo, é uma coisa muito comum. É só abrir o Twitter. Outra coisa, outro quarto também que eles vão... que é citado, né? Não lembro se eles entram agora. Mas é o quarto que o Harry e o Rony ficaram quando a Ordem tava aí. Uhum. E nesse quarto tinha o quadro do Phineas, Nigellus. E ele está sumidinho no quadro, né? Sim, porque ele tá futricando o escritório do diretor. Tá terminando os planos do Dumbledore junto com o Snape. Uhum. Sim. Kingos da Sonserina. Só pessoas ótimas. Quem jogou o Hogwarts Legacy, com certeza cai de amores pelo Phineas Nigellus. Cai de amores. Pessoa incrível. Com uma personalidade ótima. Quando a gente tava fazendo a pauta, né? Surgiu essa questão de, tipo, por que esses meninos dormiram na sala, no chão, quando tem quarto, né? E, assim, inclusive tem o quarto que eles usaram. Então, tipo assim, eles sabem que dá pra usar, né? Sim. Mas eu acho que eles estão... Acho que o Phineas é justamente um dos fatores pra eles não entrarem ali. Porque eles sabem que ele tá que o outro quadro dele tá no escritório do Snape e que ele tem um dever ali com o diretor, né, da escola. Mas é porque, tipo, tem muitos quartos. Ah, mas... Isso só que a gente não sabe quais são os quartos que eles conhecem, né? Não sei. Não, mas realmente não faz muito sentido. Não faz sentido nenhum. Se fosse medo de ter algum bicho na casa, alguma coisa, o bicho ou a pessoa, enfim, whatever, ia, tipo, aproveitar eles dormindo vulneráveis na sala, sabe? Se fosse questão de sujeira, porra, tem feitiço aí pra isso. Não faz sentido nenhum, sabe? Mas enfim, é isto. Queriam acampar na praia como eles são Ed. Na praia, acho que é porque... É a minha teoria, né? Igual quando você tá com medo de dormir sozinho, você dorme virado pra porta. Eles queriam dormir mais perto de onde eles escutariam alguém entrar, né? Tipo, Pode ser. Pode acho. ser, faz sentido. Pronto, obrigada, você me deu paz agora. É porque eu sou uma medrosa de carteirinha. E uma coisa também que acontece aí, nessa sala, é que o Harry fica de vela oficial pela primeira vez, que o Rony e o Hermione estão dormindo de mãozinhas dadas. O início do fim de todo o grupinho de amigos. Aquelas. Sim, pior que é verdade. E principalmente trio. Quando é trio, que dois começam a namorar. Sim. E eu acho fofo, mas eu acho fofo que eles dormem de mão dada. Eu acho também. Mas eu entendo 100% esse feeling que Harry tem. Ah, sim. Todo mundo já foi vela alguma vez. E logo que eles chegam aí na casa do Sirius, que era do Sirius, né? O Harry tá todo se questionando, né? Meu Deus, o que será de mim agora que o Dumbledore está... A figura do Dumbledore tá sendo destruída, né, na minha vida. Seria ele mesmo um dono de chiqueiro ou uma figura paterna minha? É muito cruel, né, isso que eles fazem, porque o Harry já teve que lidar com a morte do Dumbledore. Ainda tá lidando, né, ainda tá no luto. E aí, depois disso, ele tem que lidar com a segunda morte, que é a morte da imagem, do nome dele, né? E de tudo que ele acredita, de tudo que ele sabia até agora, do cara que ele tinha como grande, assim, grande inspiração, né, pra vida dele. É muito pesado, eu acho. E ao mesmo tempo que ele tá cumprindo uma missão deixada por ele, né? Então isso coloca em dúvida até mesmo o que ele tá fazendo. Sim, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Exato. E que é uma coisa que o Aberforth vai falar, né? Quando eles encontram com ele vai falar que tá fazendo uma missão pro Dumbledore. E aí, nesse momento, o Harry já tá de volta na sua convicção, né? Mas o Aberforth vai falar uma coisa tipo assim: e a missão que ele deixou pra você é agradável, né? Tipo, é uma coisa tranquila de se fazer. E que é uma coisa que ele sentiu ao longo desses meses, né? Em que ele tava em dúvida, né? Poxa, por que ele me deixou tão no escuro, né? Por que ele não me deu mais informações? Por que ele não me deu mais ferramentas pra fazer isso aqui? E que eu, infelizmente, vou estar concordando. Eu tô concordando, na real, desde a ordem. Mas eu acho que essa coisa de, tipo, cair a máscara, né, do seu grande herói, meio que acontece com todo mundo, né? Que foi criado, assim, por... E na verdade, assim... eu acho que no caso do Harry com o Dumbledore, isso é uma coisa muito forte, porque é muito forte pra gente também. E a gente também tem o Dumbledore como uma referência. A gente tem essa mesma ilusão do Harry, né?
Só que a questão é que se a gente considerar que o Dumbledore é uma figura paterna pro Harry, isso é uma coisa que todo mundo vive, né? De você enxergar os seus pais como pessoa, né? Sim, como adultos, em algum momento em algum momento essa ilusão se quebra, assim. Pode ser cedo, pode ser tarde, mas em algum momento você vai começar a enxergar os seus pais, que eram referência, como pessoas problemáticas. Ou mesmo o contrário, se você tem uma imagem muito ruim deles, em algum momento você vai se dar conta de que eles são só pessoas, né? Que cometem erros também, assim como você. E no pior dos casos, se identificar. Pesei, não foi? Desculpa. Eu tô só lembrando da Rachel falando que, tipo, eu tentei tanto não ser minha mãe, aí eu virei meu pai. É muito eu isso. Todo mundo levando pra terapia. Aí, depois dessa noite na sala, confortável, agradável, dormiram super bem na sala. Um ponto pro Rony Cavalheiro, que teve que ler um livro pra ensinar ele a ser gente, né? Tratar as pessoas como gente. Mas, pelo menos ele se deu o trabalho de, tipo assim, ele parou de ler o livro, né, amiga? Eu sou escroto, né? Bora mudar. Vamos dar um crédito, Exato, né? Vamos dar o crédito que é importante que a pessoa tomou consciência. Melhore. Não tomou, né? Ele ganhou o livro dos irmãos e foi isso. Mas enfim, não é uma melhora que ele foi procurar. Mas enfim, é válido porque deu certo, né? Mas eu acho que ele não merece esse crédito todo, não. Me pergunto se ele leu mais depois também. Se ele leu alguns outros livros. Como ser um bom pai. O que esperar quando você está esperando? Eu achei fofo agora, tipo, a Hermione grávida e ele lendo livrinhos sobre paternidade. E aí, depois dessa noite agradável, né, eles acordam e o Harry vai lá, dá uma olhada na casa e tal, a Hermione vai atrás dele. Aí eles começam a descer e o Harry se depara com uma plaquinha na porta de um quarto escrito: "Não entre sem a expressa permissão de Regulus Arthur Black". Que é bem a característica do filho chato. Coisa mais cringe. O adolescente, como adolescente, né, gente? É tosco, né? O adolescente. Eu tinha uma plaquinha. E eu tinha uma plaquinha. Um papel, né, que eu pus no caso. Não tinha uma plaquinha de verdade. Mas era escrito em inglês: "Do not enter". Eu amo. Mas isso é a cara do Percy, E eu lembro que minha mãe perguntava assim: "Mas o que tá escrito?" Eu falava: "Não entra". Ela falava: "Mas por que em inglês são 3 palavras?" Que ótimo. Lenda. Tinha que ter proficiência em inglês pra saber que não pode entrar no quarto da Larissa. Ou seja, ela não sabia o que estava escrito, então ela entrava. Então entrava. Sim, é exatamente o que acontecia. Zero eficiências, a plaquinha era só enfeite. Eu amei. Era exatamente o que acontecia. Eu nunca tive espaço pessoal, porque eu tentava estabelecer meu espaço pessoal em inglês. No Brasil. Estabelecendo limites. In English. Ai, meu Deus, eu chorei um pouco agora. Mas, eu acho que o Regulus seria um bom amigo do Percy, assim. Eles são de universos diferentes, né? Universos paralelos. Mas é bem a cara do Percy botar uma plaquinha dessa, né? 100%. E eles até fazem esse paralelo, né? Que esse quarto aqui claramente poderia ser do Percy. Mas é engraçado, né? Porque eles vão entrar num quarto que é o completo oposto do Sirius, né? Isso, eu acho que eles falam isso, tipo, dele ser meticuloso e tal, e fazem esse paralelo com o Percy. Uhum. E o quarto, assim, apesar de ter sido revirado também, então, tipo, claramente o Snape também passou por ali. O que não faz muito sentido, né, o que ele tá fazendo lá, porque é lógico que o Regulus vai ter porra nenhuma da Lily, mas enfim. Então, mas uma coisa que não, pelo menos pra mim, quando eu tava lendo pela primeira vez, eu achava que o autor de todas essas reviradas era o Mundungo. E aí pode ter sido, tipo, uma parte foi o Mundungo que bagunçou, outra foi verdade, assim, talvez o do Regulus tenha sido só o Mundungo, né? Faz mais sentido. Faz sentido. Eu acho muito legal que a gente tem um outro glimpse, né, que uma parte da personalidade do Harry que não aparece tanto nos filmes, que é ele tendo mais de 2 neurônios. Que aqui é ele que faz a ligação, a né? Associação. Do Regulus Arthur Black com o RAB. Acho legal isso aqui. Improvável. Não, o bichinho, rapaz. Não, eu achei bom também, assim, pra pontuação dele de inteligência, porque ele tava precisando. E aí até o Rony consegue fazer as contas sozinho, que é maravilhoso. Todo mundo inteligente. Sim.
E aí, dentro do quarto da juventude hitlerista, temos também um sempre puro, acima do brasão dos Black. E não só sempre puro, mas em francês, escrito. Preguiça. E aí eles falam, estamos aqui, vamos procurar o medalhão. E aí eles lembram, no meio, né, de revirar mais uma vez o quarto, que lá no 5º ano, na sessão de Marie Kondo... Hermione lembra. Tinha que ser. A Hermione lembra. E aí o Harry também lembra, né? Que ele lembra de tentar abrir o medalhão também e tal. Sim. O pior é que o monstro tava super na onda da Marie Kondo mesmo, né? Que nada que... tudo Spark Joy pra ele não queria jogar nada fora. Ainda bem, porque se não fosse ele... É verdade. Ninguém ia saber onde ia estar o Ia estar no lixão da mãe Lucinda. Exato. E aí eles vão, então, entender, né? Que o medalhão que passou pela mão deles naquela sessão lá de limpeza era o medalhão da Horcrux, né? Era o medalhão do Voldemort. E eles vão, então, atrás do monstro. Mas o monstro... Mas eles não encontram nada, né? E aí eles vão, então, convocar o monstro pra tentar extrair a história dele, né? Tentar saber o que foi feito do medalhão. E aí a gente vai chegar no momento que é o título do capítulo, né? Sim. E a gente vai, então, ouvir a história do monstro. Do Elfo do México. Do México. Elfo do México. A gente repetindo essa piada ad infinitum, mas Sim, enfim. ela nunca vai ficar merecida. ruim. E nessa, né, que a gente descobre que a gente já sabia, na real, que o Mundungo tinha feito a festa, né, nas coisas dos Black. Cusão. Inclusive nas coisas do pobre do monstro, que tinha guardado ali as coisas que Spark Joy pra ele, e levou o medalhão. E agora, o que se fez? A minha opinião sobre isso é a seguinte. Embora isso atrapalhe a conclusão a resolução do problema da Horcrux, né? Atrase todo esse rolê, o Mundungo está certíssimo. Afinal, foda-se esses ricos racistas. Foda-se, vai ganhar dinheiro com as coisas dele mesmo. Tá certíssimo. Vende esses negócios. Vendo por esse ponto de vista, está coberta de razão. Foda-se. Sou a favor. O Mundungo é o boyzinho lá do Saltburn. Não, já imaginei coisas que eu não queria ter imaginado. Eu nem vi Saltburn pra entender a referência, mas isso me fez pensar na famosa cena. E agora eu tô preocupada com quem que era a pessoa que estava com o Mundungo. Era o Sirius. Meu Deus. Posso me retirar? Não, mas eu digo nesse sentido de, tipo, se apropriar do espólio dos ricos. Sim. A Luísa sempre, em todos os episódios que ela faz uma coisa inapropriada. Hoje ela foi vítima do seu próprio veneno. Exato. Agora eu entendo como vocês se sentem, crinjando. O mundo gira, é muito bom ser terrabolista. Nisso o monstro começa a contar a história de como ele pegou o medalhão e tal. Ele falando, meu senhor Hagrid, não sei o quê. E aí ele acaba se descontrolando e o Harry manda ele parar. E aí fica aquela questão, né? Essa obediência é mais por magia ou é uma lavagem cerebral? Porque o Dobby fazia as coisas escondido, né? Mesmo... E o monstro também, né? Fez várias coisas escondidas. Exato. Então, eu acho que nesse caso especificamente é magia. Porque o que eu entendo da magia dos elfos, dessa coisa que prende eles, né? É que eles conseguem desobedecer, mesmo que eles se punam e tal, como o Dobby fazia, quando eles têm algum afeto pela pessoa que tá dando ordem, pela pessoa com quem eles estão desobedecendo, né? Então, assim, como o monstro não gosta do Harry, ele não obedece o Harry de bom grado, por respeito ou coisa assim. É realmente por um laço mágico, né, que acontece ali. Entendi. Então é uma mistura dos dois, assim, né? Eu acho que é uma coisa que não é preto no branco, assim, né? Tipo, o elfo sempre vai obedecer, o elfo nunca vai desobedecer e tal. Acho que vai variar ali na relação, ele vai conseguir burlar, né? Tanto que o que acontece, por exemplo, com o próprio monstro, é que quando o Sirius fala, tipo, lá antes do Sirius morrer, né? Quando ele fala, sai daqui... Eles contornam, o monstro sabe, né, que ele tá falando pra ele sair do quarto. Mas ele burla isso, porque ele tem uma brecha faculdade ali. de direito.
Então ele age nas brechas pra Sim. fazer o que ele quer, pra beneficiar quem ele quer. Que é também um pouco do que o Dobby faz. Uhum, sim. E acho que também tem a questão de, tipo, eles podem, sei lá, desobedecer até certo ponto, mas contanto que eles se punam depois à altura, né? É uma impressão que às vezes Sim, eu tanto tenho. que nessa própria cena, né, o monstro em algum momento vai tentar pegar o negócio da lareira pra bater, né, e aí o exato. Harry vai impedir ele e tal. E aí a gente tem essa relação muito tóxica deles, assim, né, porque existe o laço que existe entre o Harry e o monstro é um laço muito complicado, porque tem esse laço mágico que o Sirius, ao deixar a casa pro Harry, deixou também o monstro pro Harry, mas o Harry não quer isso, assim. E aí tem duas coisas, né? Primeiro, ele não quer um elfo, né? Ele acho que a gente, embora ele não seja uma pessoa até então tão lúcida sobre a questão dos elfos quanto a Hermione, ele não quer um elfo. Tipo, não Sim. faz parte do tipo de mundo que ele almeja, né? Embora o Twitter diga o contrário. Mas se você sabe ler, você sabe que, né, isso não faz parte do Harry, assim. Mas Sim. o Twitter não sabe ler, amiga. Então, essa questão. Mas, para além disso, tem o fato de que ele não quer especificamente também o monstro. Exato. Porque o monstro é a pessoa, é quem entregou o Sirius pra morte, né? Quem condenou o Sirius ali à morte. Uhum. Então, ele tem essa questão específica com o monstro. E que tem também toda a questão de como o monstro reproduz o discurso da família Black, que é uma coisa que o Harry também abomina, né? Então, Sim. tem uma relação muito problemática ali entre eles, né? E graças a Deus que tinha uma Hermione pra não permitir que Harry cometesse o mesmíssimo erro que o Sirius cometeu com o monstro, né? Que é apenas a presença dela ali, que faz ele ter uma mudança de atitude mais drástica, assim, em relação ao monstro. Porque o sentimento de Harry, e mesmo depois dele refletir tanto sobre como o Sirius destratava o monstro e tal, ele ia cometer o mesmo erro. Sim. Eu acho que ele se envolveu emocionalmente, assim, demais pra conseguir separar as coisas. Porque eu acho que se não fosse a questão do Sirius, talvez ele conseguisse chegar a essa conclusão sozinho, sabe? Uhum, Mas como sim, ele tava envolvido nisso, os ânimos animados. Ele não conseguiria. E assim, o povo fala, né? Tipo, é porque o Harry diz que o Voldemort precisou testar se as proteções da Horcrux funcionavam com uma criatura dispensável, um elfo doméstico. Só que assim, eu entendo que o Harry falou isso no sentido... de ser dispensável pro Voldemort, né? Tipo, de como o Voldemort Isso, pensava. exato. Tipo assim, sim. então ele foi atrás de uma criatura que ele considera dispensável. Para ele é dispensável, sim, eu Exato. entendo assim também. Sim, isso é uma coisa... Não, pra mim é uma coisa muito óbvia. Sim, assim, não exato. acho que de nenhum momento ele tá assim, é lógico que ele usou com elfo, porque elfo não serve pra porra nenhuma. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que não é isso que ele tá dizendo, né? Mas acho que Ele é tá nisso falando que... justamente, ele tá seguindo o raciocínio do Voldemort. Por que o Voldemort usou isso? Sim. Né? Por que o Voldemort fez exatamente isso? Porque pro Voldemort, os elfos são criaturas dispensáveis. E esse é justamente o erro do Voldemort, e eles vão falar sobre isso. Porque o Voldemort não olha para os elfos como criaturas mágicas, né? Mágicas, importantes o suficiente, poderosas o suficiente. E esse vai ser o erro dele, né? De, justamente por isso, desconhecer a extensão dos poderes e as limitações dos poderes dos elfos. Ou as faltas de limitação, né? Ou as no limitações dos poderes dos bruxos em relação aos elfos, né? Isso, exatamente. Muito melhor elaborado, exatamente isso. Ó, meu último neurônio acabou de chegar. Porra, agora acabou, fodeu. Exato. O último neurônio do dia se foi com essa Era frase. o último neurônio que tinha disponível nesse episódio. Não, da minha porque cabeça. os da Carol já foram embora. Os meus já foram embora. Só restava o seu, Luiz. Agora é isso. Estamos agora sozinhos. Vamos às 3 compartilhar um. Agora a gente vai ficar o resto do episódio falando de piadas do Elfo Doméstico. Eu amei. Que a gente já tava fazendo, né? Então. Sim. Mas, então, a gente vai ouvir
a história do monstro, né? Ai, que Finalmente, é maravilhosamente horrível. o que rolou quando o Voldemort resolveu usar a criatura que pra ele era dispensável, né? Gente, Porque eu a queria gente vai dizer ver... que eu odeio muito como o Regulus é o prefeito da coitada Holândia. Mas é isso. O monstro vai contar, então, né, que em uma determinada noite, o Regulus veio até ele e falou, olha, vamos lá fazer um frila aqui pro meu senhor. Um Né? job. Tô com um job disponível aqui. Um freela não remunerado, melhor. Mas assim, o pagamento é em divulgação, tá? Seu nome vai ficar em evidência. Enfim, aí ele vai lá ajudar o Voldemort. Uma permuta, né? menina. Uma permuta. Ele vai ajudar o Voldemort. E o Voldemort vai basicamente levar o monstro como cobaia, né? Pra testar as proteções da caverna. Pra Horcrux dele. E ele vai fazer o monstro beber toda a poção. Ver os efeitos da poção, né? Tipo, testar os efeitos da poção. Ver o quanto ela debilita alguém. Uhum. E vai rir, porque ele é um cuzão. E vazar. E deixar o monstro pra morrer. O monstro, grandão. Grandão. Vai falar, meu irmão? Você acha, né? Que eu vou morrer aqui. Por que não? Porque o meu senhor mandou eu voltar. E aí isso é uma coisa muito doida. Sim. Porque aí eu acho que ele não acho que sim, tem o fato de que o Voldemort subestimou o poder dos elfos, sim. De não pensar que um elfo poderia desaparatar ali, enquanto um bruxo não poderia. Uhum. Mas eu acho que existe uma coisa aqui que deu muita força pro monstro, que é não só pra ele desaparatar, mas pra ele escapar da morte literal ali, né? Tipo, da morte certa que tava ali. Que é a junção das duas coisas que a gente tava falando. Então, existe a obrigação dele voltar. Existe o laço mágico. Mas existe também o laço pessoal que ele tem com o Regulus. Uhum. E aí não foi qualquer pessoa que chamou, né? Uhum. E aí o Regulus já se riscou, né? Porque o Voldemort podia estar no meio do uso, assim. Ou ele já... Ou assim que o Voldemort voltou pra onde ele tava, ele viu que o monstro não voltou junto e chamou, né? Mas eu imagino... Não, na verdade, não é isso que rola. O que acontece é que o Regulus fala com o monstro. Vai lá, ajuda ele, faz o que você tem que fazer com ele e volta. Ah, tá. E aí isso fica agarrado na cabeça dele. Por isso ele volta. Entendi. Né? Porque o Regulus falou que ele tinha que voltar depois de terminar o serviço lá, depois de terminar o frilo. E aí ele vai voltar pro Regulus, né? E aí o Regulus vai ficar muito interessado no que ele foi fazer com o Voldemort. Ele vai contar o que ele sabe ali e tal. E o Regulus vai mudar, né? Ele vai ficar muito perturbado com o que ele ouve. E ele vai sair, enfim, né? Voltar um tempo depois, assim, muito perturbado. E aí, basicamente, o que a gente pode entender dessa timeline aí é que ele ouve o que o monstro tem a dizer. Ele vai tentar entender o que o Voldemort fez, né? E aí ele vai entender que o Voldemort estava com o Horcrux, né? Ele tinha feito o Horcrux. E esse vai ser o momento de ruptura pro Regulus, né? O momento em que ele vai escolher se desvencilhar do Voldemort. Porque ele não queria pureza do sangue. E aí que entra toda a questão. Por que eu sou hater do Regulus? Por quê? E por que isso está tão atrelado a por que eu sou defensora do Snape, né? Porque a grande questão as pessoas adoram colocar o Regulus como um grande exemplo de redenção nos livros. Porque ele traiu o Voldemort, foi lá, pegou o medalhão, etc, etc. Blá, blá, blá. No entanto, a grande questão pro Regulus não foi a as coisas horríveis, né, que o Voldemort faz. Isso, ele não teve, tipo, um awakening, assim, né? Tipo, Ai, vocês entenderam? Sim, não se conscientizou. Lia, faça o seu trabalho. Isso. Ele não se conscientizou em relação aos problemas do que o Voldemort estava fazendo. Pelo contrário, a grande questão dele com o que ele descobriu sobre Voldemort esse cara não está aqui fazendo tudo que ele está fazendo e tudo que eu tô fazendo por ele não é pela limpeza étnica que eu defendo. Sim. É por um projeto pessoal dele de poder e de imortalidade. E isso
era algo que incomodava o Regulus. Não era as escolhas que... Não era as coisas que o Voldemort estava fazendo em relação aos nascidos trouxa, em relação aos mestiços e tal. Não era sobre nem sobre o que ele fez ao próprio monstro, né? E nem sobre o que ele fez ao próprio monstro. O que ele fez com o monstro foi só uma forma dele enxergar o que aconteceu ali, né? Foi só uma ponte para ele entender qual que era o projeto do Voldemort. Sim. E aí, as pessoas adoram colocar o Regulus como um contraponto ao Snape, no fato de que a motivação do Snape ter se voltado contra o Voldemort teria sido egoísta, né, porque teria a ver com a Lily, etc. Enquanto que o Regulus teria tido realmente uma conscientização ali. Nossa, né, não, é o oposto. E não é. E na verdade, assim, eu até concordo que a gente já discutiu isso inúmeras vezes, né? Eu concordo que o estalo pro Snape mudar de lado foi sim, né? Ligado a Lily, foi sim, de certa forma, egoísta. Só que aí o que eu vou pensar é o seguinte: vamos partir do pressuposto de que o estalo dos dois está no mesmo nível de egoísmo, né? Daí pra frente, qual foi o impacto disso nos dois no resto da história? O Snape salvou o Harry, protegeu o Harry a vida inteira, do jeito torto dele, mas protegeu. Salvou um monte de gente. Salvou um monte de gente, impediu a morte de um monte de gente. Fez um monte de merda no caminho? Fez um monte de merda no caminho. Mas teve impacto positivo? Teve. O Regulus, o que ele fez? Atrasou a destruição das Horcruxes. Uma coisa que eu acho... Só, porque nem pra destruir o Horcrux ele serviu. Coitado. Ele só atrasou o rolê. É nosso prefeito da coitada Holândia. E colaborou, portanto, para o enfraquecimento do Dumbledore, a morte do Dumbledore naquela circunstância. E assim, eu fico pensando também, eu não lembro se tem isso no capítulo, mas ele ofereceu o monstro ou o Voldemort pediu? Ele ofereceu o monstro. Ele ofereceu. O Voldemort pediu um elfo e ele ofereceu o monstro. E ele fala que vai ser uma honra servir, né, ao Voldemort. Abaixo, Regulus, Arturo Black. Então, mas uma coisa que eu acho curiosa é que ele morre no lugar do monstro, né? No fim. E aí fica a pulga atrás da orelha se ele realmente não concluiu ou nem começou uma conscientização dele em relação a essas coisas, sabe? Ou então se era só, sei lá. Eu acho que a gente não tem material pra defender nenhuma nem outra tese. Porque assim, eu acho que se a gente for pensar de forma prática, né? Se ele tivesse colocado o monstro pra beber a poção quando ele foi pra caverna com o monstro. De novo, como que ele sairia dali? Sim, ele precisaria do monstro. Teria essa dificuldade prática pra ele sair dali, sair do lago, etc, etc. E aí depois tentar destruir o Horcrux. Então talvez tenha a ver com isso, tenha a ver com uma questão prática. Ou talvez tenha sido assim um sacrifício dele de tipo assim, pensando, eu acho que o monstro tem mais possibilidade e tal, enfim, eu vou, né, me entregar aqui e tal, e ok. E beleza, não tô dizendo que o cara não fez nada, né? Significativo. Eu só acho que ele não tem, a gente não tem material pra afirmar que ele é esse santo canonizado. Que ele teve de fato uma redenção, assim, sabe? Sim. Mesmo que ele tenha começado uma conscientização ali das questões, isso não aparece no livro. Então, eu acho que ele não teve como terminar, né? Como fazer o processo. E não teve como terminar, assim. Mas eu acredito que ele seria algo tipo os Malfoy, assim. Sabe? Sim. Por exemplo, a gente sabe que a Narcisa, apesar de ter traído Voldemort, etc, etc, ela ainda manteve as crenças dela na pureza de sangue depois, porque ela tinha problemas com acho que tem uma coisa do Draco casar com a Daphne, né? Porque ela tinha... Acho que a família dela era meio considerada traidora, não sei, uma coisa assim. Então, tem umas questões assim, né? Eu acredito que o Regulus seria esse tipo de pessoa, de tipo assim, talvez tenha entendido que, fui meio longe demais no que eu tava fazendo aqui nesse rolê. Ainda acredito no que eu acredito, mas talvez eu não me envolva mais politicamente com isso, assim, sabe? Menina, não é a história que casa com o Draco, não? Eu surtei. Tá certo, a Daphne é a irmã dela. Eu fiquei com a sensação também, trazendo a perspectiva de uma pessoa deprimida. Tipo assim, será que o Regulus não pode ter ficado com um grandíssimo arrependimento? E, assim, ao perder o grande ídolo dele, né? Que ele achou que era um ídolo de sangue puro. Para que essa máscara caiu, né?
Ele ficou tipo, o que será da minha vida agora? E Pode arrependido ser. de ter lutado por uma causa que ele achou que existia, e aí ele foi ver e não existia. E ele falou, bom, eu quero mais é que se foda e que o Voldemort se foda junto comigo. Uhum. E aí foi meio Pode que uma missão suicida, assim. Tipo, ele sabia que ele ia morrer e ele já não tava mais ligando muito pra isso, sabe? Ou seja, né, ele foi meter um vou me matar na frente dele. Exato. Na frente da Eu acho crux dele. Eu acho que tem uma... Acho que isso faz muito sentido, Luísa. E que mostra que a trajetória dele até o fim foi guiada por questões egoístas, né? Por questões pessoais, Sim, assim. Então, sim. tipo, se você não tá defendendo... Se você... É isso que você quer, então eu vou contribuir pra você se fuder, Uhum. tá? Porque você me traiu, porque você me usou. Você mentiu Você pra usou mim. as minhas crenças, você usou o que eu defendia e o que eu defendi por você. Usou o meu Você elfo. usou isso, usou o meu elfo pra fazer uma coisa sua. Então você não vai também. Sim. Tipo, de birra, assim, Exato. sabe? Não vai. Eu vou ajudar a te destruir. Não porque eu discorde de você, mas porque eu não concordo com esse seu projeto pessoal. E não tem nada a ver com o meu projeto pessoal. Sim, obrigada por contribuírem pro meu rant sobre o Hagrid. À disposição. Eu só espero que alguém, depois de toda a treta da batalha e tal, da reconstrução, alguém tenha contado pra esse coitado que o medalhão foi destruído, gente. O coitado, no caso, o monstro, não o prefeito O da monstro, Petadolândia. Não, esse coitado Não. aí foi tarde. O coitado do monstro que ele fica Ai, gente. desolé, né? O Régulo foi literalmente de arrasta, né? Só que arrasta pra água. Ai, que horror, sim. Ai, ele virou um dos que foi lá puxar o pé do Dumbledore, Sim. né? Ele Virou vira um um dos infere. infernos. Ai, que Virou um inférios, desagradável. no caso. E nessa hora, assim, o Harry já tá meio indignated com tudo que ele tá ouvindo. E volta aquela questão da obrigação da obediência, né, do monstro. Porque o Harry fica, o Voldemort tentou te matar, o Hagrid morreu pra matar o Voldemort, e ainda assim você ficou feliz de entregar os Sirius pro Voldemort. Tipo, quando E aí a Bellatrix mandou, sabe? Aí o monstro olhou pra ele bem sério e fez Stonks. Eu nunca entendi direito esse meme. Depois eu te explico, amigo. E aí, vem mais uma vez a voz da razão, também conhecida como Hermione, explicar como que funciona a linha de raciocínio, né, do monstro em relação à escravidão, né? Não, ela vai falar, né? Porque a linha de raciocínio do Harry é: como assim o cara que foi responsável pela morte do Regulo, que você tanto respeitava, tanto E sua amava, quase morte. como que você entregou o Sirius pro Voldemort, né? Tipo assim, você não entregar o Sirius pro Voldemort seria meio que uma vingança pelo que ele fez com o Hagrid. E aí a Hermione vai falar que não é assim que funciona, né? Porque a escravidão deles, a lealdade deles, né? É o que a gente tava falando antes, assim, né? Eles vão encontrar as brechas, né? Pra serem leais às pessoas que tratam eles de forma mais agradável. É uma assim. questão de afinidade. Que dentro da lógica da escravidão, que não existe bondade nisso, né? Obviamente, mas dentro dessa lógica, que é a lógica que eles são condicionados, existem vínculos de afeto, né? Sim. E aí é isso que resultou na morte do Sirius. Tipo, o monstro, ele não conseguia fazer esse raciocínio lógico de vou me vingar do Voldemort preservando o Sirius. Sim. Porque o Sirius, pra ele, era tão ruim quanto o Voldemort. Exato. Né? Porque o Sirius sempre foi uma pessoa extremamente ruim com ele. Eu acho que essa lógica dá a volta e chega no Harry, porque assim, o Harry viu no monstro uma pessoa que entregou o padrinho dele pro Voldemort, pra morte. Só que aí, em determinado momento, ele teve que meio que olhar pro monstro e ver um aliado, né? Olhar pro monstro e ver uma pessoa, né, no caso. Falei, exato. Em alguém que ele teria que confiar, quem ele teria que tratar bem e tal. Então, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. E aí é justamente o que a Hermione vai falar, né? Que o Dumbledore mesmo falava que os bruxos ainda iriam pagar pela forma como eles tratavam os elfos. Uhum. E aí essa inclusive, assim, né, apesar de eu não gostar do Sirius, eu acho que essa é uma das complexidades do personagem dele, né? Tipo assim, ele não é uma pessoa ruim, mas ele tem coisas ruins. Como Exato. todos nós. Como todo mundo, né?
Com todo mundo, como o próprio Harry, como o próprio Hermione. Todo mundo tem seu lado ruim e seu lado bom, assim, né? E essas coisas se misturam, elas não são fáceis de você identificar, não é fácil de você separar isso. Então o Sirius era uma pessoa, no fundo, ele era uma pessoa assim, genuinamente boa de alguma forma. E ele tinha capacidade de mostrar isso pro Harry, por exemplo, né? Mas em uma situação em que ele tá lidando com um monstro, que aí a gente entende sim que tem a história por trás daquilo ali. O que o monstro representava pra ele, né? Também não era fácil pra ele. Sim. Né? Só porque ele não era uma pessoa ruim com todos os elfos. Exato. Ele era ruim com o monstro porque o monstro representava uma parte traumática da vida dele. E a gente entende isso também. Sim. Mas isso, ele pagou por isso de alguma forma, né? Assim como o Voldemort pagou pela forma como ele subestimava os elfos, o Sirius pagou pela forma como ele tratou especificamente o monstro, porque ele não conseguiu superar essa questão, né? E enxergar o monstro para além de uma representação da infância traumática, da vida traumática que ele teve com os pais. E esse é um preço que ele pagou, né? Não é questão dele merecer ou não, mas é uma questão de simplesmente é assim que as coisas funcionam. Aconteceu. Sim. E aí, com medo o Harry fica com medo do monstro entregar ele pro Voldemort também. E ele resolve entregar o medalhão falso, né? Como meio que um presente e uma bandeira branca, meio que uma quase, oferta né? de paz, né? Eu sinto muito que é isso também, assim, uma oferta de paz. E meio que uma compreensão, porque aí o Harry, ele dá um passo além, né? O passo que o Sirius não deu, o Harry dá aqui. Porque ele escuta a história, ele escuta o que a Hermione fala, e ele consegue dar um passo além, que é entender que o que o monstro fez, por mais que tenha machucado ele, por mais que ele tenha uma mágoa, é uma coisa muito complexa. Uhum. Tá muito além de, tipo, ele é bom ou ruim. E nesse momento ele é importante. E eu preciso fazer com que ele olhe pra mim não como ele olhava pro Sirius. Eu preciso que ele olhe pra mim como ele olhava pro Regulus, porque eu preciso dele. Sim. Não, e aí ele vai pedir, então, que o monstro encontre o Mundungo, né? Ele vai, então, usar o monstro ele vai criar esse vínculo com o monstro justamente pra pedir que ele encontre o Mundungo, porque agora ele precisa. E aí ele vai encontrar no monstro esse aliado, porque agora ele entende que o monstro não tem uma coisa pessoal contra o Voldemort, por causa dessa linha de raciocínio que ele tem, mas ele pode fazer com que o monstro enxergue que o Voldemort fez pro Regulus, ele pode pagar por isso. O monstro pode ajudar a fazer o Voldemort pagar por isso. Sim, exato. O Harry acaba também percebendo que o monstro entregar o Sirius não foi um ataque contra o Harry, foi um ataque contra o Sirius, né? Tipo. Sim. Não foi realmente é o que você falou, né? Não foi pessoal. Foi pessoal, mas não foi com o Harry. Exato. Não foi pessoal contra que era a o pessoa Harry. que tratava ele mal. Sim, e que ele precisa entender que isso não tem a ver com a natureza ruim do monstro ou algo do tipo, né? Tem a ver com essa série de eventos, né, que foram se encadeando para que o monstro nunca enxergasse no Sirius alguém que ele pudesse confiar. Ele nunca respeitou o Sirius, essa questão. Ele nunca respeitou o Sirius. E por isso, a única lealdade que ele tinha a ele era mágica. Era obrigatória, né? Era obrigatória. E ela nunca seria suficiente para, de fato, ter um vínculo entre eles, né? Sim. O monstro indo entregar o Sirius pro Voldemort ao som de Taylor Swift, Vigilante Shit. E é por isso que a música tem I don't dress for women, I don't dress for men. Porque ele não dress realmente. I dress trapinhos. I dress trapinhos for For revenge. Ai, meu Deus, agora eu visualizei o monstro fazendo a dança da cadeira. Nossa. Meu Deus. E é com essa imagem que encerramos o episódio. Perdão, ouvintes. A gente vai usar pra lançar o Avada essa imagem. Use toda essa destreza dessa imagem do monstro fazendo uma dança sensuela. Dando a quicadinha quando senta de costas. Meu Deus, eu tô vendo... Sabe aquele gif do Dobby dançando esquisito? Tô vendo um desses, só que do monstro. E tocando ao fundo. Draw the cat's eyes, not to kill a man. AIs, façam essa imagem. Nossa, GIF, gente, essa favor. música é muito... You did some bad things, but I'm the worst of them. É dele. Essa música é dele. Eu usei o meu último neurônio pra fazer essa associação.
sensacional, Eu genial. amei. É melhor que essa é a conclusão do episódio, né? She needed cold hard proof, so I gave her some. Ele entregou o Sirius no envelope, foi isso. He had the envelope, so where you think he got it from? Sensacional. Ai, gente, com essa discussão maravilhosamente finalizada, lembrem-se de mandar suas versões de Vigilante Cheat pra gente. E os feedbacks do episódio pelas redes sociais, que a gente já falou no começo. Telegram e Discord. E agora a gente pode ir para o momento que eu queria trocar, queria que fosse o Pacto Patrono, porque foi muito boa essa imagem que veio na minha cabeça. Mas vamos pro momento Avada Kedavra. Carol, conta pra gente qual que é o seu Avada. Olha, o meu Avada é essa galera indo dormir na sala, gente, que eu não consigo. Você tentou. Eu até fiquei um pouco, assim, compreensiva, mas realmente, assim, o conforto, né? Esse povo vai ficar dormindo em chão de lona não sei quanto tempo. Tem que aproveitar a oportunidade que você tem de dormir numa cama, gente. Sim, principalmente numa situação de fuga, de guerra. Então, sofá caroquento da casa da avó, sabe? Meio fedido. Então, eu acho que, assim, faltou um pouco de inteligência mesmo. Busca pelo conforto. E você, Lari, qual que é o seu Avada? Então, o meu Avada, ele vai ser meio inútil, porque ele já morreu. Mas o meu Avada vai pro Régulo, esse inútil completo. Serviu pra porra nenhuma. Só atrapalhou. E é isso, eu não gosto dele, gente. Não consigo gostar dele. E uma coisa que me irrita muito, muito, muito profundamente. Não vê verdade nele. Não vejo verdade nele. Não, seus jeitos, posturas, andados. Eu tenho um problema muito grande com o Regulus hoje, porque assim, pra mim, até o advento do TikTok, o Regulus era só um personagem inútil que eu pensava, nossa, que escroto, morreu, ok. Mas o TikTok, e na verdade não só o TikTok, mas o movimento recente de fanfics e tal, que tem a ver com o fandom dos marotos, né, fez com que o Regulus passasse pelo que a gente chama de baby girlification. Meu Deus. Que é de você, tipo, transformar um personagem como ele, que era profundamente racista, profundamente errado na vida, em tudo que ele acreditava, em uma pessoa que é vista como tadinho. Ai, tadinho, ele passou por uma infância muito difícil, com os pais sangue puros, ricos, que davam tudo na mão dele, filho sabe? Preferido. E aí assim, e esse processo de baby girlification só acontece com o riquinho, né? Porque o Snape, que passou por uma infância fodida, em que ele não tinha porra nenhuma, ele não tem direito a isso. Sim. Ele não tem direito a essa visão bondosa, né? A entrar na Coitadolândia. Então assim, eu tenho um problema muito sério com essa imagem que as pessoas têm dele, de que... E não tenho problema com as pessoas que gostam dele como personagem e tentam de alguma forma encontrar uma redenção pra ele. Isso pra mim não é problema. O problema é como as pessoas fazem isso. Que é por essa visão extremamente elitista. De, tipo, se a gente pega os dois Sonserinos, né, que traíram o Voldemort, e coloca os dois lado a lado, a única pessoa que recebe esse tratamento do fandom, nesse nível, e com essa bondade, com essa boa vontade e tal, é o cara rico. É o cara puro sangue. Olha, bonito, etc. Eu vou aproveitar, vou pegar uma pequena carona no seu Avada e vou dizer que eu tenho um problema, assim, com as pessoas que pegam ele como personagem pra gostar, porque ele não existe como personagem. As pessoas simplesmente pegam aquela casca daquele personagem e preenchem com o que elas quiserem. Ele não existe como personagem, ele não tem profundidade, ele é completamente... Ele não aparece, né? Uma história. Então, ele não existe. Ele é um personagem que não existe, então eu tenho sim... problema com quem pega e tipo, eu gosto do Regulus, vai tomar no cu, porra, vai dar meia hora de cu com o relógio parado. Isso é uma coisa que, assim, eu acho esse tipo de personagem, e que a gente vê muito ali dentro do próprio fandom dos marotos, mas não só, e aí isso é uma coisa muito bizarra, gente, porque isso acontece com o Regulus, sim, mas isso acontece com outros comensais puros sangues, etc. Esse processo de baby girlification, eu adoro esse termo,
ele acontece com o Barty Crouch. Ele acontece com o Avery. Acontece com uma porrada de Avery, acho que eu viajei. Mas enfim, acontece com vários personagens ali. Só que assim, o que acontece? Eu, como uma pessoa das fanfics, eu entendo que esses personagens são muito fascinantes justamente porque eles não existem. Sim. Se você tem um nome, você tem uma casca e você pode fazer o que você quiser com ele numa fanfic. Massa. Isso é muito foda pra processo criativo, pra, né, tipo, pra você pensar ali, viajar, criar histórias. Isso é muito foda. Mas lembre-se de que isso são fanfics. Exatamente. Isso não é o livro. O que não? Esse não é o personagem que tá no livro. Ele é o personagem da sua história. E se na sua história ele é Deus encarnado, massa. Não misture Não as tem coisas. problema nenhum com isso. Não misture isso com o cano. Sim. E o seu, Luísa? Eu também compartilho do avado de vocês pra dormir na sala. Não gosto. Também não gosto do Régulo. Não gosto de dormir em sofá velho, caroquento, fedido. Não gosto de gente que não ajuda e só atrapalha. E também fico meio com dó, assim... Meio não, bastante com dó. Do que o monstro passa na mão do Voldemort. Porque, assim... sei lá, ele tava apenas trabalhando. Um dia na vida do trabalhador. E aí o trabalho dele foi ser torturado, sabe? Não sei, eu acho muito cruel, assim. Tanto da parte do Régulo, tipo, de emprestar o monstro. Que já é muito errada essa ideia. É muita cara da elite, né? Tipo, emprestar muito. O meu empregado, Exato. Vou herdar um empregado, vou dar de presente de casamento. E assim, qual é o nível de burrice do Régulo pra ele achar que o Voldemort ia devolver o monstro? Sabe? Até parece que ele ia cuidar do monstro e não fazer nada que fosse muito horrível. Tipo, o Régulo, além de lento, é burro. Então esse é meu avado. Lacrou, amiga. Se não tivesse morrido, morri agora. No final das contas, todos os avados vão pro Régulo. Amém. E agora, pra gente fechar a noite, tentar dormir mais leve e ver se nossos neurônios se restabelecem. Ih, amiga. Ixi, causo perdido. Nossa, é isso. Vamos lançar um Expecto Patronum. Lari, começando por você agora. Qual é o seu patroninho? O meu patrono vai pro Harry porque ele tem que bater nos elfos mesmo. Meu patrono vai pro Harry em solidariedade pelo momento que ele encontra a carta. Porque aquele momento me toca muito, assim. Aquela frase específica que eu mencionei, que ele fala, tipo, era uma prova de que a Lily tinha existido. Sim. Isso pra mim é muito, muito bonito, assim. E aí é um patrono pro Harry / pra Rowling, né? Porque eu acho que ela escreve isso de uma forma muito bonita, assim. Sim. Acho que ela consegue capturar, assim, essa sensação, né? De uma forma muito bonita. E muito real, né? Acho que as pessoas que perdem alguém pensam isso, né? Tipo, nossa. É uma descrição que só uma pessoa que perdeu alguém, a mãe poderia fazer. Sim. E o seu, Carol? Qual que é o seu patroninho? Olha, meu patrono também é relacionado a esse momento da carta, porque eu realmente acho não tem como, é a parte, eu acho, mais tocante, assim, desse episódio. Nesse sentido de coisas afetuosas, sabe? Eu acho muito bonitinho, assim, tanto isso que Lari falou, quanto até o que você falou no meio do episódio dele, tipo, o G dela é igual ao meu. Sim. E é realmente um pouco dessa construção dessa personagem que não tem essa atenção, né? Durante os outros livros. Então, a gente ver como ela se expressava com um amigo íntimo, como é que ela falava do filho, como é que ela falava do marido. É o mais próximo que ele vai chegar, realmente, de conhecer, né? Tá entrando ali no pensamento dela, na rotina dela, na fofoca dela. Então, é muito massa essa parte. Nossa, parabéns, J.K. Lacrou. Sim. Essa parte é tão boa que vai merecer um triplo pra Trono. Nossa, gente. Meu Deus. Essa parte é tão fofa e linda, assim, né? E o meu vai especificamente pra parte dos Gs. Iguais aos da mãe. É um detalhe muito pequeno, específico, né? É muito específico, sim. Isso é muito sensível, assim. Eu tenho certeza que isso é uma coisa que a Rowling tirou da experiência dela, assim, com a mãe, sabe? Essa coisa da letra, porque quando é o que eu falei, né? Tipo, quando eu
minha letra começou a ficar igual a da minha mãe. Eu comecei a, tipo, conseguir ler o que ela escreve. Porque antes era letra de médico, quase, sabe? A do meu pai até hoje é indecifrável pra mim, assim. E é engraçado, né? Porque, assim, tem... Uma coisa que eu mencionei, né? Que, tipo, o Harry ele nunca tem acesso a nada da mãe dele. Ninguém fala sobre a mãe dele pra ele, né? Mas tem um momento em que... Eu não vou lembrar quem fala. Eu acho que é o Dumbledore. Que fala pra ele que... Ele parece muito com o pai dele fisicamente, mas dentro ele é muito mais a Lily. E ele não tem de onde tirar isso. Ele não tem a Lily como referência. A referência dele sempre é o pai, porque é a única coisa que ele tem acesso. É a única coisa que todo mundo fala, né? Mas ele tem ela dentro dele de alguma forma. Sim. Né? E isso vai aparecer vai aparecer nesses detalhes, vai aparecer no G igual, vai aparecer nessas pequenas coisas, mas vai aparecer principalmente na forma como ele tá no mundo, que é muito diferente do pai dele. Velho. Que é muito diferente do pai dele, né? Sim. É muito diferente, porque a forma como ele encara os atos do pai dele é com a repulsa que a mãe dele encarava. Que ela tinha, sim. Exatamente. Então isso é muito foda, assim. É muito foda como que ele carrega a mãe dele de alguma forma sem saber, sem associar isso a ela, mas ela tá ali. Nossa Senhora. E assim, me dê a mão. Essa coisa dele ter visto a letra igual também, acaba criando uma conexão que só os dois têm, assim, tipo, só o Harry sabe, e provavelmente só ela saberia que eles têm, tipo, a letra igual, sabe? Quem sabia morreu, né, que é o Sirius. Eu pensei numa coisa. O quê? Será que quando o Snape pegava os textos do Harry, ele via isso? Nossa, sim, com certeza. Do jeito que ele é e ficava romântico. espumando. Assim, não adiantava porra nenhuma, não melhorava nada, assim. Mas ele via e ficava ficava com mais espumando. raiva a cada G que ele lia. Ele sempre teve esse problema, né, de enxergar no Harry... na verdade, é o Dumbledore que fala isso pro Snape, que você enxerga nele o Tiago, mas na verdade ele tem muito mais da Lily. É o Dumbledore que fala isso nas memórias do Snape. A gente vai ver em alguns episódios. Mas ele sempre teve esse problema, né, de enxergar a Lily no Harry. Ele nunca conseguiu enxergar a Lily no Harry. Ele sempre enxergava o Tiago. Mas acho que eventualmente ele levava uns tapas, assim, sabe? De tipo, ele via coisas que ele não queria ver, porque ele não queria associar o Harry a Lily. Exato, né? É uma versão do Tiago. Do meu bebê. É uma versão do James que ele pudesse gostar, sabe? Que ele pudesse. Sim. E isso. Enfim, né? Não vou entrar nesse mérito. E uma última coisa, assim. Piadalha, né? Que não podia faltar. Que é. Freud está presente até em Harry Potter, porque o Harry tem muito mommy issues. E aí ele vai casar justamente com a menina que fisicamente parece com a mãe dele. Mas o que tipão dos Potter, né? Uma jogadora de quadribol, porque ele precisa ter o pai dele ali um pouquinho também. Nossa. Ai, gente, para. Que lindo. Parem, apenas parem, pelo amor de Deus. Acho que chegou a hora da gente encerrar. Eu acho que assim, os a gente já está neurônios com neurônios morreram. negativos. E agora eles estão incestuosos já aqui. Perderam a mão, sabe? Viraram obras de arte feitas por AI. Nossa, coisa meio assustadora. Virou Uncanny Valley. Exato. Bom, gente, agora que a gente já criou imagens que nunca mais vão sair da sua mente. Do monstro dançando vídeo no Pensei exatamente nisso. Que já lemos metade da carta da Lilian e aprendemos a ter medo do monstro, né? E do que ele pode fazer contra nós. A gente já pode partir pro capítulo 11, O Suborno. Tchau! Tchau! Tchau!